Hoje a gente vai falar sobre grandeza e eu comecei de forma quase que despretensiosa falando sobre isso há uma semana ou uma semana e meia atrás. Só que são tantos princípios que eu creio que Deus quer estabelecer, que era uma mensagem que está se tornando quase uma série. Então você que já ouviu alguma dessas mensagens, eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu não quero falar sobre as mesmas coisas, mas eu quero falar sobre princípios que vão levar a gente para o mesmo lugar. Amém? Eu quero falar sobre grandeza, e é interessante porque falar sobre grandeza na igreja evangélica, protestante, algum tempo atrás, era quase que falar sobre soberba, ou a gente se envaidecer. Por isso, muitas vezes a gente aceitou essa teologia, que ela parece mais crente. Irmão, olha para mim, olha que louco isso. Todas as vezes que alguém fala que você tem que ser menor, que você tem que ter menos expectativa, que você tem que buscar menos coisas, parece que a gente está sendo mais crente, a gente está sendo mais zeloso, quando na verdade a gente só está desperdiçando aquilo que o nosso Pai já liberou para nós. Você não é mais crente ou menos crente se você usufruir da grandeza de Deus em você ou não. Você só está desperdiçando mais ou desperdiçando menos. Essa é a lógica. Então ser grande significa corresponder a algo que Deus já estabeleceu para mim. Você está comigo? Diga amém. Eu acredito de verdade que como pastor, se eu alcanço você, mas não desperto você, eu só estou entretendo você. Pega essa chave, irmão. Se eu te alcanço, mas não te desperto, eu só estou te entretendo. E é exatamente assim que muitos ministérios estabelecem a sua história. Alcançam e administram, mas não despertam. Por quê? Porque tem muita gente insegura, preocupado com a porção que Deus depositou sobre o outro, mas a gente entende que se Deus não começar a ativar a porção que colocou sobre cada um aqui, a nossa igreja tem um prazo de validade muito limitado. Ninguém quer vir aqui e ouvir o André falar por semanas consecutivas. Existe algo de Deus em você que precisa ser ativado. Existe algo de Deus em você que precisa transbordar, ser multiplicado. Então o meu papel aqui é trazer você para ouvir algo de Deus que agora as pessoas vão ouvir a partir de você. Está comigo? Diga amém. Para que você está aqui nessa manhã? Diga com autoridade, diga, eu estou aqui para ser ativado. Eu quero ativar você. Esse é o papel da igreja, irmão, dar luz ao futuro. O papel da igreja é construir algo novo. O papel da igreja é estabelecer algo que não existe. O papel da igreja é ser visionária. A igreja precisa ser mais visionária do que o mundo. A igreja precisa ser mais criativa do que o mundo. O problema é que a gente aceitou um papel de reatividade. A gente reage àquilo que está acontecendo, quando na verdade nós deveríamos assumir o protagonismo na construção da história. Eu não sei se você sabe, mas Miami está em chamas. Alguém já ouviu falar? Miami é on fire. Está todo mundo da Califórnia e de Nova York vindo para cá. No mês passado, 33 mil drive licenses foram transferidas, se eu não me engano, de Nova York só para a cidade de Miami. Então a gente era um lugar onde o mundo passava férias, agora Miami está se tornando um lugar onde os americanos querem estabelecer raiz também. Talvez seja a primeira vez na história dessa região que americanos estão começando a ter um desejo de estabelecer raízes com Miami. Porque para grande parte do norte e alguns outros estados americanos, o máximo que se pensava era comprar uma casa de praia em Miami. Passar férias quando lá faz frio. Mas tem pessoas que estão vindo para cá para estabelecer algo. André, o que isso tem a ver com a minha história? Irmão, no momento em que pessoas estão vindo para cá, a igreja precisa estabelecer novas realidades. Não dá para a gente daqui a 5 anos falar, cara, Miami explodiu, o que a gente vai fazer? Não, Deus já está nos dando a oportunidade de antecipar o novo óbvio. Você está comigo? Só que existem alguns pontos sobre grandeza que a gente precisa lembrar. O primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Irmão, nem todos querem que você desperte. Por que, André? Porque é conveniente você permanecer onde você está. Nem todos querem que você desperte para o teu chamado, nem todos querem que você desperte para a tua grandeza, nem todos querem que você desperte para o teu destino. E a culpa é deles? Não, a culpa é sua, que permite que outros definam o limite que você vai viver. Irmão, a gente tem que assumir uma alta responsabilidade e entender que a vida que a gente está vivendo em Deus está diretamente ligada à nossa busca, à nossa fome, à nossa expectativa, à nossa entrega. Você está comigo? Então a gente ora pouco e quer que Deus responda muito. A gente semeia pouco e quer que Deus libere muito.
A gente busca pouco e quer que Deus faça muito, quando na verdade a gente precisa entender que se existe ausência de grandeza em mim, é porque existe ausência de fome em mim. Irmão, é impossível alguém que tem fome pelo sobrenatural de Deus não ser ativado por Deus para viver o sobrenatural. Então o primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Por quê? Porque é conveniente para eles. Eu vou dar um exemplo bíblico, a história de Saul e Davi. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Saul ele estava atormentado, eu vou usar esse termo para não ficar tão pesado. Enquanto Saul se sentia atormentado algumas noites, ele pedia para que trouxessem Davi. Então Davi tocava a harpa e o louvor de Davi acalmava o coração de Saul. Então para Saul a pessoa de Davi é incrível, enquanto é só alguém que acalma o coração dele. O problema para Saul é quando Davi começa a ser alguém que também tem um carinho do povo. Você percebe que é a mesma pessoa. O que mudou na relação de Saul e Davi? O problema não era Davi. O problema é quando Davi despertou para a grandeza de Davi. O problema de Saul, irmão, não era com Davi, não era pessoal. O problema é que o menino que tocava a harpa agora está tocando multidões. A Bíblia diz que Davi, quando começa a matar os inimigos de Israel, olha o que acontece. Começa uma música a ser cantada nas ruas. Começa uma história a ser falada nas ruas. Essa história é ela, olha, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. A gente percebe na história de Saul uma síndrome, que eu gosto de chamar de síndrome do irmão mais velho. Qual que é a síndrome do irmão mais velho? É quando a gente quer que o outro cresça, desde que não cresça mais do que a gente. Então Saul olha para Davi, enquanto Davi é pequeno, está tudo certo, mas quando Davi desperta para a grandeza, aí começa um problema. Você quer um outro exemplo claro na Bíblia? A história de José. A Bíblia diz que quando José compartilha com os irmãos o sonho que havia tido, os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Os irmãos de José tinham um pequeno problema com José, mas tinham um grande problema com os sonhos de Deus para José. Eu lembro de uma história, não dá para saber até que ponto ela é verídica ou não, mas reza a lenda que quando o Rock in Rio explodiu, a primeira versão do Rock in Rio, logo depois o governador do estado mandou destruir a cidade do rock. Tinha explodido, virou um evento global, tocou pessoas do mundo inteiro, várias bandas famosas foram para o Rio, foi épico, o primeiro Rock in Rio foi épico, marcou um início de um tempo, colocou o Brasil no circuito de eventos internacionais. E aí reza a lenda que foi destruída a cidade do rock, e numa reunião onde isso foi decidido, dizem que o governador falou assim entre os seus executivos: a gente precisa parar esse menino, porque o menino está crescendo demais. Então você percebe que o problema do governador não aconteceria se aquele evento não tivesse tomado uma proporção menor. O problema dele é porque ele percebeu que alguém despertou mais do que ele gostaria que despertasse. André, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Enquanto você é neutro, o inferno não tem problemas com você. Mas quando você começa a acordar para quem você é, o que você carrega, aí você se tornou um problema. Tem uma frase do Erwin McManus que eu compartilhei alguns meses atrás. Ele diz o seguinte: não vivermos com Deus nos coloca em perigo, mas caminharmos com Deus nos torna perigosos. Então o André até 16 anos atrás vivia em perigo. Tinha momentos de bons e momentos ruins, tinha momentos em que coisas quase aconteciam. Alguém que já viveu essa estação em que parece que tudo quase acontece? Está a ponto de fechar o negócio, bum, não acontece. Está a ponto de viver um romper, não acontece. Essa inconstância é comum para quem não caminha com Deus. Agora, depois que a gente começa a caminhar com Deus, você acha que tudo vai ficar mais facilitado? Não, não vai. Porque quando um gigante acorda, o inferno se levanta também. Eu quero falar sobre grandeza, irmão, porque existe uma mentira no nosso meio de que é melhor não despertar tanto, porque está confortável do jeito que está. Uma das coisas que eu mais ouço com pessoas que começam a ser despertadas e começam a perceber algumas retaliações é: pastor, antes de eu me envolver, eu não tinha esse tipo de problema. Pois é, porque para o inferno você não era um problema. Para o inferno você era neutro, era passivo, para você estava tudo bem. Mas quando você entende quem você é, irmão, todo o inferno vai tentar se levantar para parar você. A boa notícia é que existe alguém que já levantou primeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Então, para uma igreja nascer em Miami, coisas se levantaram contra isso. Para uma igreja nascer em Fort Lauderdale, coisas se levantaram contra isso. Para alguns milagres de Deus serem gerados nos próximos meses na tua casa, coisas vão se levantar contra isso. Eu preciso ter esse entendimento. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã?
Nem todos querem que eu desperte. Nem todos querem que eu desperte. A verdade é que as pessoas percebem quando o gigante acorda, irmão. As pessoas percebem. O olhar é diferente. Você consegue ver chama nos olhos de quem está conectado com o seu propósito. Quem desperta não é mais refém das circunstâncias. Você não depende mais de aprovação de outros. Na verdade, você não está nem mais aí para aprovação de outros. Você sabe quem você é, o que você carrega e para onde você está indo. Então, despertar significa eu não sou mais refém de ninguém, porque eu já fui comprado, eu já tenho um dono. Deus é o meu dono, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. Ele me fez, Ele me deu propósito, Ele vai cumprir o que prometeu. Então, eu não estou preocupado com o que pensam, porque a única opinião que para mim é importante é daquele que me fez. Verdade, você nunca mais vai se acostumar com nenhuma outra coisa além daquilo que você foi chamado para ser. É como apurar o paladar, irmão. Eu não sei se alguém já viveu isso, mas depois que o seu paladar é apurado, você nunca mais consegue aceitar qualquer coisa. Faz sentido? Depois que a gente come um queijo de verdade, qualquer coisa que diz que é queijo, mas não é queijo, parece plastificado, emborrachado. A gente amava aquilo. Até que um dia apresentam pra gente o que de fato é um queijo. Esse é o meu medo de experimentar café gourmetizado e começar a gostar. Eu prefiro Bustelo, Pilon, torra escura, bem forte e bem doce. Pastor, eu trouxe um da Colômbia, não quero. Pastor, eu trouxe, não quero, porque eu já vi pessoas que são tão viciadas com um bom café gourmetizado que elas medem a temperatura da água, a quantidade da água, o tempo que vai ficar. Falam, eu não quero isso pra mim. Eu quero poder continuar chegando na casa de alguém e falar, quer que passe um café? Quero. E eu não estou nem aí qual é o café que vai vir, desde que seja forte e muito doce. É verdade ou não? Você começa a conhecer o que é bom, você não quer voltar para aquilo que antes estava bom para você. Você quer um outro exemplo claro? Alguns agora vão até se emocionar quando lembrarem disso. Direção hidráulica. Você só dá valor à direção hidráulica, irmão, quando você tem o primeiro carro. Difícil é voltar a ter um agora que não tem direção. Faz sentido? Você estava feliz com o teu carro sem direção. Qual que era o único opcional dele? Trava elétrica. Aí você pega um carro com direção e fala, existe vida além da trava elétrica, irmão. Aí você dá o segundo update. Direção com câmbio automático. Você fala, peraí, dá para eu ir de um lugar para o outro sem passar marcha? Se eu esquecer de tirar o pé da embreagem, ele não vai morrer? Pois é. Aqui já tem uns 50 anos já que a galera está nessa. Eu comprei minha picape old school, ano 95, ela já tem direção hidráulica, câmbio automático, ar-condicionado e retrovisor elétrico. Eu falei, uau, no Brasil isso ainda é um opcional vendido à parte. Mas por que aqui isso já faz parte há muito tempo? Porque depois que você conhece o que é bom, é difícil você querer aceitar qualquer realidade abaixo disso. Está comigo? Agora, eu só estou ilustrando com café, câmbio automático, direção hidráulica, para trazer você para um lugar. Assim é você quando desperta para o teu chamado. Não dá para viver como se fosse qualquer um, depois que você entende que você carrega a própria vida de Deus dentro de si. Você não está mais refém do lugar, você não está refém das circunstâncias, você não está refém de nada que é exterior, você não está refém de opinião de homens. Irmão, é muito bom despertar, porque pessoas bem resolvidas são pessoas que despertaram para a grandeza. Eu vou falar diante de Deus, eu estou num púlpito com muito temor com esse ambiente que a gente está aqui, tem sei lá quantas pessoas online porque tiraram aqui a referência para mim, mas eu queria falar diante de Deus uma verdade. Se a gente precisasse recomeçar, para mim é indiferente o lugar, o tempo, como, porque eu já entendi que tudo que eu vou viver não está ligado à geografia, ou ao tempo, ou à economia, mas está ligado a uma palavra. Deus me despertou para algo que é de interesse dele, então o próprio Deus é o maior interessado em fazer o que prometeu que faria. Então Deus pode começar algo no Peru, Deus pode começar algo em Miami, Deus pode começar algo em São Caetano do Sul. Por quê? Porque não tem a ver com lugar, mas tem a ver com aquilo que Deus prometeu para você. Você está comigo? Sabe alguém que entendeu isso? Abraão. Abraão entendeu que ele não era mais alguém que correria atrás de bênçãos, mas Deus tornou ele a própria bênção. A Bíblia diz que Abraão sai do lugar que ele estava, do meio da parentela dele, e vai para um lugar que ele nem sabia qual era. E quando chega lá, ele prospera. A Bíblia diz que ele prospera tanto, a ponto de ter um problema. Quantos querem ter esse bom problema?
Qual que é o problema que você está tendo, Abraão? Cara, eu prosperei demais, não tem onde guardar. Tem tanto rebanho que os meus pastores estão brigando com os pastores do meu sobrinho. Cara, não está dando. O que a gente faz? Vamos separar. Então Abraão fala para o sobrinho dele: escolhe o lugar que você quiser e eu vou para o outro. Aí ele olha de um lado o deserto, ele olha do outro os campos. Essa história você já sabe. Ele fala: eu quero ir para lá, tem campos, é florido, é frutífero. Abraão fala: tá bom. Porque Abraão entendeu que ele era a bênção. Nos campos eu vou prosperar, no deserto também. Na crise eu vou prosperar. No momento em que a economia está favorável, também. Em 2020 eu vou prosperar, em 2021 também. Quem despertou para a grandeza não é mais refém das circunstâncias. Irmão, eu queria tanto, de verdade, que isso se tornasse uma verdade para a gente tão inabalável, a ponto da gente não ficar mais olhando para o dia para saber como que vai ser. Como que vai ser? Não, a previsão é que esse ano vai ser chuvoso, então a gente já diminui expectativas. Não, irmão, a gente não deve se mover por uma previsão quando se tem uma palavra. Eu não dependo de previsões, eu tenho uma palavra. Se pessoas dissessem: Miami é o lugar com a menor probabilidade de algo acontecer, tudo bem, Deus me deu uma palavra. E se não for aqui, Deus vai usar aqui para tocar onde for, mas algo sobrenatural vai acontecer. Por quê? Porque nós temos uma palavra. Irmão, toda pessoa que recebeu uma palavra de Deus, despertou para a grandeza, não consegue mais voltar a ser quem era. E essa é a crise de muita gente que vem para cá para passar meses e acaba estabelecendo uma história. Por quê? Porque você já começou a construir algo novo. Você não aceita a possibilidade de voltar para onde você estava. Alguém já viveu essa experiência? Você recebeu um primo que veio visitar por um mês, ele acabou estendendo 6, daqui a pouco quando você vai ver, seu primo tem um business e ele mudou a história dele. Por quê? Porque ele entendeu que existe algo além do bairro que ele conhecia. A gente não pode ter uma fé bairrista em achar que Deus vai fazer na medida daquilo que eu conheço. Deus, o Deus ilimitado que criou todas as coisas, continua pronto para fazer de forma sobrenatural, superabundante, ilimitada. O que vai definir aquilo que eu vou viver em Deus não é o quanto Deus pode fazer, mas é o quanto eu estou disponível para que Ele faça. Eu posso pregar essa mensagem por 20 anos e ainda assim talvez só 20% de quem ouve vai despertar para isso. São muitas camadas de sofismas e pensamentos e eu tenho certeza que tem pessoas que devem estar pensando: ele está falando sobre grandeza porque ele quer levar a gente para algum lugar. Eu falei sobre isso em Fort Lauderdale. Eu falei: eu estou pregando sobre grandeza, 10% de quem está aqui vai achar que eu vou levantar alguma oferta extravagante no final do culto. Sabe por que você pensa isso? Porque a grandeza ainda é assustador para você. Eu não estou despertando você porque eu preciso que você faça algo. Eu estou despertando você porque você precisa fazer algo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Sem mim, está lá em João 15. Deixa eu pegar essa passagem aqui, ó. João 15:5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A palavra está dizendo que sem Deus você não pode fazer coisa alguma. Declara comigo, em nome de Jesus, só para parecer um pouco mais interativo. Diga: sem Deus eu não posso fazer coisa alguma. Agora entende isso, irmão. Todas as vezes que a palavra estabelece um princípio, o contrário dela é um contraponto que também foi estabelecido. Então, se a Bíblia diz que sem Deus eu não posso fazer coisa alguma, a Bíblia também está dizendo que com Ele eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu queria tanto pregar hoje. Eu queria só 10 pessoas que quisessem ouvir hoje. Eu só queria 10 pessoas que quisessem ouvir uma palavra hoje. A palavra está dizendo: sem mim você não pode fazer coisa alguma. Agora aí comigo, irmão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se envolver na construção de algo que vai além de você. Você precisa se consumir por algo que vai além de você. Irmão, você precisa despertar para a grandeza. Tem uma história que eu sou apaixonado, e eu acho que eu nunca falei sobre isso, sobre a história de Esther. A história de Esther ela é impressionante. E se o teclado puder subir, só para parecer que está um pouco mais espiritual, me ajuda aí, Vaso, que hoje está difícil. A história de Esther é interessante. Talvez eu nunca tenha pregado sobre ela, porque é o nome da minha sogra. Às vezes a gente evita misturar um pouco as coisas. Estou brincando. Mas é sério. A história de Esther é interessante. Esther foi levantada por Deus para chegar até o palácio. Então,
Tem uma crise, eu vou resumir bastante. Tem uma crise, os judeus vão ser perseguidos e o rei deu uma ordem para que todos eles fossem aniquilados. Então, no meio de uma festa, de um banquete, o rei convoca a rainha para dançar para os convidados. E ela não vai, a rainha Vasti não vai. Então os conselheiros do rei começam a falar para ele, olha, se essa história se espalhar, vai dar ruim, porque vai todo mundo saber que o rei chamou sua esposa e ela não veio. E aí a gente vai chamar as nossas esposas e elas não vão vir. Eles já estavam prevendo o que aconteceria alguns séculos depois, ok? Bem baixinho, por favor, irmão. Aí ele falou, vai dar ruim. O que vocês acham que eu devo fazer? Você deve remover ela da realeza e você deve chamar uma nova rainha. E assim ele fez. Destituiu Vasti e fez uma convocação. Ele falou, gente, é o seguinte, eu estou em busca de uma nova rainha, então todas as virgens e formosas do reino estão sendo convocadas para essa audição do The Voice lá. E aí elas foram, várias mulheres de lugares distantes foram convocadas, e aí levaram Esther. Esther era linda, mas ela não estava lá só por causa da beleza, ela estava lá porque Deus tinha um propósito para utilizar Esther. E eu quero que você pegue essa chave, olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Deus então pega Esther e coloca ela no meio dos príncipes. Deus pega Esther e coloca ela no meio da realeza. Deus pega Esther, alguém que era completamente improvável, desconhecida, alguém que não estava nos planos, e coloca ela no meio do centro da construção da história. Deus coloca uma coroa sobre ela e ela agora se torna rainha sobre todo aquele povo. Você está comigo, né? Diga amém. E aí o que acontece é o seguinte, a fúria do rei sobre os judeus está tão grande que ele dá uma liberação. Pode aniquilar qualquer judeu em qualquer lugar que eu tenha autoridade. Só que Esther era um deles. Esther fazia parte desse povo. Então, existe uma passagem que está lá em Esther 4:14, que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz assim, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, do seu pai, morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Tem dois princípios claros aqui. Primeira coisa que Deus está falando claramente é, se você não aceitar ser usada para aquilo que eu quero que você seja, eu vou usar outro, mas a sua história vai ser apagada. O que Deus está deixando claro é o seguinte, se não for você, vai ser alguém, mas eu não vou deixar de fazer o que eu declarei que faria. Você vai deixar de participar daquilo que eu já estou fazendo? Irmão, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha a palavra de Deus para Esther. Ei, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de alguma forma para os judeus, mas a sua família não vai fazer parte disso. Segundo princípio que eu acho incrível nessa passagem é quando Deus logo em seguida diz, quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição que está. Sabe, irmão, eu acredito de verdade que foi para um tempo como esse que Deus colocou cada um aqui onde está. E a gente precisa entender que se Deus não puder contar com a nossa casa, Ele vai contar com a casa de alguém, mas não vai deixar de fazer no sul da Flórida e nas nações o que Ele declarou que faria. Quando eu entendo isso, obrigado, vocês são demais. Quando eu entendo isso, eu começo a ter um pouco mais de temor em relação ao que Deus está fazendo e a necessidade de participar disso. Porque para quem não despertou para isso, a gente acha o seguinte, eu estou fazendo um favor em, de alguma forma, contribuir com o que Deus está fazendo. Eu estou fazendo um favor quando eu chego uma hora mais cedo para servir como voluntário. Eu estou fazendo um favor quando eu pego um valor menor do que o tipe do almoço e oferto. Eu estou fazendo um favor quando eu venho 2 cultos na semana. Irmão, eu sou muito crente, eu venho 2 vezes na semana para o culto. Você percebe que quem não despertou para a grandeza acha que está fazendo favor, quando na verdade ainda não entendeu que Deus está contando com você para liberar a favor. Entende isso, irmão? Alguém vai pegar essa chave e vai mudar a história de alguém. Se alguém for despertado aqui, eu estou feliz. Pega essa chave. Eu dormi 3 horas e meia de ontem para hoje. Eu estou bem cansado. Eu estou dando o meu melhor. E talvez esse seja um dos cultos em que eu estou sentindo a maior resistência para conseguir fluir. Eu aprendi isso ao longo do ministério. Quanto mais fome, mais orgânico é o fluir. Hoje parece que eu estou querendo empurrar para alguns aqui algo que você deveria estar desejando beber. Mas a questão é, eu estou dando o meu melhor, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma que eu posso, eu me preparei o máximo que eu podia. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um canal de favor.
Se Deus me colocar na Tailândia, eu creio, Deus estabeleceu uma fonte de favor sobre a Tailândia. Se Deus me colocar em Miami, Deus estabeleceu uma fonte de favor em Miami. Por quê? Porque não tem mais a ver comigo, eu me tornei um canal não tem vontades, o canal não tem liberdades, um canal é só utilizado, é uma ferramenta. Você quando vai usar uma ferramenta, não pergunta para ela o que ela quer fazer. Você simplesmente pega ela e faz o que você precisa ser feito. Você não pega o teu telefone e fala, e aí, como é que você está hoje? Dá para a gente fazer umas ligações? Não, isso é quem ele é, isso é quem você é. Então em algum momento eu entendi, quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus me colocou onde Ele me colocou. Quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus chamou a minha casa para participar de um mover apostólico. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus tirou a gente de um lugar e trouxe para outro completamente improvável. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus está dando para a Cecília o inglês, está dando para o Benício a nacionalidade, porque Ele vai usar como príncipes. E eles têm que entender, você não veio para cá só para poder passear na Disney. Não, filha, Deus te trouxe para cá como Esther. Ele está adornando você, preparando você. E no tempo certo, se você se calar, Deus vai usar a casa do lado. Mas quem sabe, Cecília, não foi para um tempo como esse que Deus te trouxe para cá. A gente tem que ter esse entendimento, irmão, de que Deus transiciona pessoas, Deus transiciona realidades, Deus move. E não é só para que a gente usufrua. E é isso que eu quero que você entenda. Pega essa chave. Esther comia o que existia de melhor, vestia o que existia de melhor, morava no lugar com o que existia de melhor. Quando a gente lê o livro de Esther desde o início, você percebe que o palácio era algo que nos dias de hoje talvez a gente não tenha nada nem para comparar. Irmão, todos os tipos de mármores eram utilizados em diferentes ambientes do palácio. As colunas eram feitas pelos artistas mais habilidosos do palácio. As camas do rei para os seus convidados eram feitas em ouro e prata. A Bíblia diz no início do livro de Esther que eles fizeram uma festa para celebrar a grandeza do seu reinado, e foi 180 dias, se eu não me engano, 185 dias seguidos sem parar de festa. O rei convocou todo o povo, do maior ao menor, e por 5 dias, comida liberada e o melhor vinho do rei para todos eles. Então entende isso, ela estava usufruindo do que existia de melhor na terra. Mas ela estava lá com um propósito. Você não pegou, você vai pegar. Deus já te colocou no lugar em que você pode usufruir do que existe de melhor da terra. Mas Ele te colocou aqui com um propósito. Então se Esther está lá e ela só pensa, como eu sou favorecida. Deus me colocou no melhor lugar, para comer a melhor comida, para dormir na melhor cama. Obrigado, Deus, porque você me ama demais. Não, filha, não tem a ver só com você, mas tem a ver comigo em você. Então eu te coloquei entre os príncipes para você ser um canal de favor entre os pobres. Eu te coloquei entre reis para você ser um canal de favor entre o teu povo. Porque se você se calar, certamente o socorro virá através de alguém, mas a tua família não vai fazer parte disso. Irmão, eu quero finalizar essa mensagem quase como uma convocação. Olha para mim, em nome de Jesus. Se a gente se calar, Deus vai usar alguém. Se o Brasil que está na América se calar, Deus vai usar o Haiti, Deus vai usar, sei lá, a Eslovênia, Eslováquia, ou qualquer outro lugar. Se a tua família em Miami se calar, Deus vai usar outras famílias. Porque Deus não precisa de você. Ele tem prazer em fazer com você. É uma relação de aliança, não de necessidade. Deus precisa do André? Não, tem pessoas melhores do que o André, mais apaixonadas do que o André, mais preparadas do que o André. Mas Ele tem prazer de alguma forma em fazer com o André. Então, nesse tempo, naquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero ter prazer de fazer com Ele. Por quê? Porque Ele nos chamou para um tempo como esse. Quem sabe foi para um tempo como esse que Deus te chamou para cá. Você se tornou um empresário, você tem funcionários, você tem um business. A minha pergunta é, de que forma o que Deus te deu tem sido um canal de favor para aquilo que Deus quer fazer? Você percebe isso? Você está comigo aqui? Então essa vai ser a minha mensagem até o último dia nesse lugar. Brasil, desperta e resplandece. Desperta e resplandece. Você não veio para cá para limpar a casa de gringo. A gente pode até limpar, mas não é só para isso que você está aqui. Você não veio para cá só para conseguir ter conforto. Isso Deus vai te dar. Mas existe mais do que isso. Existe mais do que isso. Você está comigo? Sabe, eu tenho sonhado algo nesses últimos dias. Eu tenho sonhado em de que forma a gente consegue internacionalizar a mensagem.
que Deus tem dado? De que forma a gente consegue tocar a América Latina? De que forma a gente consegue fazer com que americanos ouçam na sua liga nativa? De que forma a gente consegue transbordar? Porque quando Deus começa a fazer algo, eu creio que existe um transbordo de Deus que vai além daquilo que a gente já viu, já experimentou. Então, você percebe que no início, há 2 anos atrás, a preocupação era como a gente consegue alugar uma sala que cabe 50 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue alugar um auditório que caiba 200 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue ter um sistema de transmitir a mensagem para tocar milhares de pessoas. Agora a preocupação é como a gente consegue criar um sistema de mobile church para tocar a costa do estado. A nova preocupação já é como a gente consegue internacionalizar a mensagem para que ela seja ouvida em outras línguas e esse mover apostólico não seja só daqui tocando as nações, mas das nações vindo para cá. Então o que eu estou compartilhando são 2 anos de ministério de pessoas completamente improváveis, do cara que está no som até o cara que está no púlpito. Cada um de nós somos completamente improváveis, somos improváveis. Somos improváveis. O nosso streaming é liderado por uma pessoa que a formação dela é mecânico de kart, liderando um streaming que toca 8.000 pessoas, 7.000 pessoas nas nações. Por quê? Porque nós entendemos que a grandeza não tem a ver com quem somos, mas o que habita em nós. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus nos chamou para esse lugar? Quem sabe não foi para um tempo como esse? Quantos pastores adormecidos aqui vieram para cá e se esqueceram que tem um chamado? Irmão, o teu chamado antecede a tua realidade hoje. Você não foi pastor, você é pastor. Você só precisa despertar. Você não está aqui, irmão, para conquistar coisas. Você está aqui para fazer história com Deus. E Ele vai te dar como despojo de guerra aquilo que até aqui você se esforçava para conquistar. Você está comigo? Você não acredita nisso? 30% de quem está aqui não acredita nisso. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Feche seus olhos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!